Brasil tem a segunda maior população de pets do mundo. São mais de 22 milhões de gatos e mais de 52 milhões de cães. E olha só que interessante. A população de gatos é a que mais tem crescido e deve predominar em menos de 10 anos. E sim, são dos gatinhos que nós vamos falar hoje, em especial de duas raças bem exóticas. Bem, nós estamos em Santo André, na casa do Fernando e os seus gatos. Acho que as pessoas já perceberam aqui. Eu falei no comecinho da matéria que a gente vai conhecer duas raças de gatos bem exóticos. Antes da gente apresentar essas fofuras para as pessoas, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como começou o seu amor pelos felinos. Então, primeiramente, o gato é uma coisa muito misteriosa. A gente acha que é um animal muito arredio, que não vai ter relacionamento nenhum conosco, mas no fundo, quando a gente começou na realidade não foi nem por criação, foi por amor, foi por gosto, especialmente o gato pelado que a gente vai conhecer, foi porque de fato era um gato assim encantador e que tinha muita proximidade, muito carinho, um gato extremamente carinhoso e diferente. E foi assim que começou. Começamos com um casal e quando a gente viu, depois teve a vontade de começar a procriar e querer ter filhote, querer ver como era o filhote, e aí vieram todos os gatos depois, até chegar aos novos, que são os peludinhos. Os peludinhos. Quantos gatos vocês têm? Atualmente a gente tá com 14 gatos. 14 gatos. Quantas meninas, quantos meninos? Então tem, na realidade, 4 meninas, né? 4 meninas que hoje em dia procriam, né? 2 meninos que procriam, depois tem alguns filhotes e mais alguns gatos castrados que é pra gente, enfim, que são os nossos amores que vão ficar com a gente até morrer. Quando a gente chegou aqui, na casa do Fernando, o que eu pelo menos, e acredito que os meninos também, o que eu achei lindo é que os gatinhos, eles têm lugares especiais nessa casa, sim, todos decorados, como esse que a gente tá aqui, que a gente vai mostrar pra vocês. Cada um tem a sua portinha, então quando a gatinha tá com o neném, ela tem um lugar específico dela, é separado, né, o menininho da menininha. Oh, meu Deus, ele tá até caindo, gente, de tanto carinho que eu tô fazendo. E esse cuidado que você tem, assim, logo que a gente chegou, a gente já percebe que é amor de verdade, é respeito pelo espaço deles. E isso já é muito bonito, sabe? As pessoas em casa acreditam que elas vão ver e também já vão adorar. E aí eu queria, né, as pessoas devem estar curiosas, que gato é esse aqui? E que raça que é? Esse é um gato elfo. O elfo, ele é uma mistura de 2 gatos, que é um gato chamado Sphinx, que é o gato pelado, normal, e um outro gato com pelo, que é o American Cur. O American Cur dá essa orelha viradinha que ele tem aqui, né? É uma orelha durinha e virada para trás, como se fosse um elfo mesmo, aquele animal mitológico que a gente conhece de filmes, etc. Né? Então deu origem ao elfo. Esse é um elfo. O elfo a gente durante um tempo criou, mas parou de criar. É uma raça que, enfim, tem uma particularidade, mas a gente não cria. Preferimos ficar com os Sphinx, que né, daqui a pouco a gente vai ver, que é o gato peladinho, né? E com os Licói que vieram agora, que é uma raça que está sendo introduzida ainda no Brasil. Conhecemos o elfo e a partir de agora eu lhes apresento os Sphinx. Esses gatos pelados que vieram do Canadá. Barrigudinhos, cheio de ruguinhas e muito charme. O Sphinx apareceu naturalmente, foi uma mutação natural, a gente chama uma alopécia,
igual a gente tem alopecia, que cai o pelo, tudo, mas é uma mutação natural dele. A partir desse encontro, encontraram uma ninhada e aí começaram a reproduzir a ninhada. E foi daí que o esfinx veio. Então é chamado esfinx, esfinx é a palavra para esfinge, né? Mas não tem nada a ver com o gato egípcio, por incrível que pareça. E ele é um gato que não se tem relatos antigos, é um gato que apareceu recente, praticamente do século XX, né? A reprodução mesmo começou na década de 60, né? Então é um gato relativamente novo, né? Não é um gato muito antigo. Essa aqui então é uma esfinx, né? Essa é a Atena. Né? Quais são os cuidados que a gente tem que ter? Porque quando a gente olha para eles mais peladinhos, a gente fala, ai, que frio! Mas eles são super quentinhos. São super quentes. A temperatura do esfinx, que é esse gato, ou do elfo, que é esse gato que são pelados, a temperatura deles é uma temperatura que varia de 1 a 2 graus acima dos gatos normais. Então, normalmente, ele já tem 1, 2 graus a mais de temperatura. Tanto que quem não conhece fala, tá com febre. Não, não tá, é a temperatura normal deles. Então, normalmente, eles têm essa temperatura. Mas o esfinx é um gato muito resistente, não é um gato... Ai, vai ficar doentinho, não tem isso. Não, é um gato extremamente resistente, né? Só que a questão do frio é verdadeira. Se a gente tá com frio, ele tá com frio. Então, hoje tá um tempo um pouquinho mais frio, é um cuidado que a gente tem que ter, ele tem frio. Pode pôr roupa no esfinx? Pode, normalmente a gente veste, coloca uma roupa nele. Ou então a gente sempre deixa o cobertor, do jeito que tá aqui, que eles adoram cobertor. Higiene. Coloca uma bacia, uma banheira, enche de água e dá banho normal, com água morna, do jeito que a gente toma banho. Com aquele shampoozinho de bebê ou específico? Um shampoo ou de bebê humano ou também um shampoo para pet, enfim, dá banho normal, entra na água, acabou. É um gato extremamente fácil de cuidar, assim, né? Também não pode dar muito banho por causa da gordura, né? Porque senão ele começa uma produção de gordura muito grande. Mas em geral a gente dá banho a cada 10 dias. Né? Dá bastante. Dá bastante, né? Diferente dos com pelo, que acaba sendo um espaço maior de tempo. E por falar em peludos... Esse é um licói. Licói, que é um nome grego que, na realidade, é uma palavra plural para significar lobos, né? Likos em grego quer dizer lobo. E lobo porque ele tem essa cara de lobo mesmo. Você vê a carinha dele, é uma carinha de lobo, um lobinho. Né? Uma cara, o povo fala, é o gato lobisomem, né? Porque ele tem essa carinha de lobisomem. A máscara dele, a face dele, você pode ver que é sem pelo em volta dos olhos, em volta do nariz, né? E essa carinha sem pelagem mostra que ele se aproxima muito do lobo. E com essa pelagem, que é uma pelagem, né, que parece uma pelagem meio de gambá, né? Toda espichada, mas que a gente vai ver que não é um pelo duro, né? Não, a gente olha e acha que é um pelo duro, mas quando passa a mão ele é super macio, né? Então esse é o licói. E o licói é uma raça que não existe no Brasil. Então a gente que trouxe agora, eles vieram dos Estados Unidos e estão sendo introduzidos no Brasil agora. Os licóis são novos no mundo dos felinos, mas esse tipo de gato já era conhecido há mais de 20 anos. Eles são inteligentes, leais e protetores. Repare que no rostinho não cresce pelos, formando uma mancha no entorno dos olhos, sobre o focinho e bigode. E eles também são mega arteiros e brincalhões. Eles são tão arteiros que por alguns momentos você vai ver a carinha deles na tela da sua TV. Bem de pertinho. Voltamos aos cuidados destes felinos. Se atente aí. Você falou que é fácil cuidar, mas tem coisas que a gente sempre tem que ficar muito atento. O que seria? Então vamos lá, para ficar muito atento com eles, primeiro é a água. A água, normalmente tem que ter água renovada todo dia, né?
É igual a gente, você não vai deixar uma água lá. Tem gente que põe um pote de uma bacia de água e deixa lá uma semana criando dengue, né? Exato. Não. Então, a água é sempre renovada, né? O gato, ele vai muito pelo olfato também, então a comida também é importante ser sempre renovada. Não adianta deixar um pote de comida lá para ele, né? Então, são as duas coisas básicas que é a alimentação. Então, a água e o alimento tem que ter sempre renovado, sempre fresco, né? Sobretudo porque como ele vai pelo olfato, ele, né, quer interagir com, né, com o olfato. Olha quem tá ali, né? Olha um rabinho aqui, ó. E a comida sempre ração? Eles só comem ração. Só ração? Só ração. O que às vezes alguns criadores dão, a gente já viu isso também fora do país, né? Normalmente o povo, para os esfinques, por exemplo, a gente já viu alguns criadores darem carne crua. A gente sempre tem um pouco de receio, né, com carne crua, né, por conta de, às vezes, ter uma transmissão de doença muito mais fácil, enfim. Apesar que alguns veterinários indicam, se quer dar carne crua, congela a carne aquele tempo, tem um tempo de congelamento, 72 horas, né, para depois dar. E aí a parte de higiene deles, além do banhinho, a gente sabe que sempre tem aquelas caixinhas do gato. O que a gente tem que pôr na caixinha? Como que a gente tem que se atentar? Então, normalmente a caixinha, a gente usa a caixa higiênica, né, que a gente chama. Na caixa higiênica ou vai areia mesmo, normalmente areia essa que você encontra em pet shop, de maneira muito fácil, né? E a gente tem o costume de usar uma serragem compactada, né? Então ela é uma serragem, pode de madeira mesmo, que enfim, por aproveitamento, e ela é compactada em grãos grandes, né? Que faz a mesma função praticamente da areia higiênica, né? Depois, além disso, sempre cuidar, né, de unha. A gente cuida para cortar a unha, a limpeza da unha, né? Então, tanto os esfinques como os licói, a gente procura manter a unha higienizada, enfim, cuidar como se cuida de fato de um pet. Como é morar numa casa cheia de gatinhos? Bem gostoso. Você acha que o que você aprende com eles? Geralmente nas matérias pet, eu falo isso para as pessoas. A gente gosta muito de mostrar o amor que a gente recebe deles, né? E geralmente a gente aprende muito com eles. O que você mais aprende com eles? Assim? Tem uma coisa que assim, eu acho que para pessoa que é às vezes desorganizada, começa a aprender com um gato, por exemplo, um pouco de organização. Organização? Por incrível que pareça. Por quê? Porque eles têm certos horários. Eles têm certos horários. Então, por exemplo, chega de manhã, é o horário que o gato acorda. Você não precisa de despertador, ele vem e te acorda. Que essa base do respeito, né? Tanto com o outro ser humano ou com qualquer ser. Sim. Faz toda a diferença, né? Faz a diferença mesmo. Totalmente. Né? Para nós foi um prazer também apresentar um pouquinho desse mundo. É um mundo diferente, né? Ninguém vai criar, né, 14, 15, 10 gatos, né? Mas se tem um gato, já sabe que faz uma diferença grande em casa. Ele é um animal que convive bem com criança, é um animal que convive bem com adulto, com jovem, então não é um ser que vai ser estranho, né, dentro de uma casa, né? Então isso pra gente também importa bastante. E o carinho que a gente tem enfim, demais com os animais aqui todos. Parabéns. Obrigado. Obrigada. Obrigadão.